Olá, pessoal. Antes de eu começar a falar da estatística descritiva, eu vou falar do nosso conteúdo como um todo, para vocês poderem entender como que vai ser a nossa dinâmica. Como eu sempre mantive a mesma forma de trabalhar com vocês, nesse semestre não será diferente. Então, a nossa estatística básica vai ser dividida em 3 atividades, aquelas atividades à distância. Então, a primeira atividade vai ser sobre estatística descritiva, que é essa primeira videoaula que eu vou falar para vocês. A segunda atividade, teste de hipótese. E a terceira atividade, correlação e regressão, tá? Então, vamos começar com a nossa primeira parte, estatística descritiva. Então, vamos falar sobre as variáveis. Toda vez que a gente faz uma coleta de dados, né, porque na estatística a gente vai trabalhar com pesquisa, com coleta de dados. Depois que a gente coletar esses dados, a gente organiza esses dados em tabelas. Depois nós vamos aprender a fazer uma análise desses dados e, por final, tirar as conclusões devidas sobre aqueles dados coletados, né? Então, esses dados que a gente chama de variáveis, né, que serão o tema do nosso estudo, né, e elas podem ser de infinitos tipos. Existem 2 tipos de variáveis, as quantitativas e as qualitativas. E dentro de cada uma delas, elas ainda se subdividem em 2 tipos. Então, as quantitativas podem ser discretas e contínuas. Então, como o próprio nome diz, uma variável é quantitativa quando ela mexe com quantidade, né? Então, quando a gente trabalhar com números, e esses números nos dão, né, uma determinada quantidade. Se esses números, se essa variável quantitativa nos falar de números que são contados, essa variável ela é uma variável quantitativa discreta. Então, por exemplo, quantos alunos possuem na sua sala? É uma variável quantitativa discreta. Quantos livros possui na biblioteca? É uma variável quantitativa discreta. E a variável quantitativa contínua é quando esse número, para eu conseguir ele, eu usei uma medição. Então, se eu perguntar a altura dos alunos dessa sala, foi medido. A quantidade de água bebida pelos alunos dessa sala, então também foi uma medição. Então, tudo que é medido é contínuo, tudo que é contado é discreto. E a outra variável, a qualitativa, né, é quando a gente trata de atributos. E esses atributos também podem ser subdivididos em 2 tipos: as ordinais, que é quando a gente consegue estabelecer uma ordem para aquela variável qualitativa, e a nominal, quando a gente não consegue estabelecer uma ordem para aquela variável qualitativa. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, qual é o nível de escolaridade do pai de vocês? Então, vocês podem me responder primário, ensino fundamental, ensino médio, ou vocês podem me responder primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né, ensino superior. Então, como existe uma ordem pré-estabelecida, né, para a minha resposta que eu vou dar, então essa é uma variável que está me indicando uma qualidade daquele indivíduo, e dentro dessa qualidade existe uma ordem pré-estabelecida. Então, o nível de escolaridade dos pais de vocês seria uma qualitativa ordinal. E se eu perguntar qual o seu sexo ou qual a cor do seu olho, a resposta que você vai me dar é feminino, masculino, ou preto, castanho, azul, verde. Então, é uma qualidade, é uma variável qualitativa, mas não existe uma ordem pré-estabelecida de quem vem primeiro, ou quem é menor, quem é melhor, quem é maior, né? Então, essa variável, sexo, cor de olhos, é uma variável qualitativa nominal. Agora, nós vamos aprender
partir desses dados que nós vamos obter, né, fazendo uma pesquisa, seja ela qual for, dependendo do nosso interesse, eu preciso fazer uma pesquisa num supermercado para saber sobre preços, né? Então você vai escolher aí na sua cidade 3 supermercados diferentes, por exemplo, estabelecer alguns produtos que você quer fazer a comparação de preços. Então existe uma infinidade de coleta de dados, de análise que nós podemos fazer para a gente poder chegar numa conclusão. E quando a gente faz depois que a gente faz essa coleta de dados, nós usamos a distribuição de frequência, que é uma maneira de se organizar um conjunto de dados para melhor representá-lo. Onde nesse quadro, nessa tabela, a gente tenta obter a maior quantidade de informações possíveis para a gente chegar às nossas conclusões lá no final do nosso estudo. Então, primeiro, vamos aprender como que se monta uma tabela de distribuição de frequência para variáveis qualitativas. Então, vejam aqui que nós temos marcas de cerveja. Então, como os meus dados não são números, consequentemente, essas minhas variáveis são qualitativas. Então, a tabela que nós vamos montar, ela é sobre a distribuição de frequência, né? Nós vamos fazer uma distribuição de frequência. Na tabela vai ter as frequências absolutas, relativas e percentuais da cerveja mais consumida em 25 cidades da região do Triângulo Mineiro, que é aqui a região onde eu moro. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Então, essa primeira linha aqui, ela vem só para relacionar quem são os elementos que vão pertencer a cada coluna. Então, a minha primeira coluna, a marca da cerveja, a segunda coluna, frequência absoluta, a terceira, frequência relativa e, por último, a frequência percentual ou porcentual. Então, como se trata de uma tabela de variáveis qualitativas, eu vou colocar lá na minha primeira coluna, na marca de cerveja, todas as cervejas que foram citadas. No caso nosso aqui, 5 cervejas: Cristal, Brahma, Kaiser, Nova Skin e Skol. Na segunda coluna, chamada frequência absoluta, nós vamos fazer uma contagem de quantas vezes cada cerveja foi citada, ou seja, em quantas cidades aquela cerveja é a mais consumida. Então, veja bem, a cerveja Cristal é mais consumida em 4 cidades dessas 25 da região do Triângulo Mineiro. A Brahma é consumida em 8 cidades. E assim por diante, até a última, que é a Skol, consumida em 9 cidades, perfazendo um total de 25, que são as 25 cidades que estão sendo analisadas. Feito isso, nós vamos passar para a nossa terceira coluna, frequência relativa. A frequência relativa, ela vai ser sempre obtida pela frequência absoluta dividido pelo total, pelo nosso N, tá? Então, 4 dividido por 25 dá 0,16. 8 dividido por 25 dá 0,32. Até 9 dividido por 25, que dá 0,36. O somatório dessa frequência relativa sempre será 1. Fiquem atentos, lá na apostila de vocês existe uma explicação de como fazer arredondamentos. Eu acho muito importante vocês prestarem bastante atenção no que está sendo explicado lá e seguirem a regrinha de verdade, porque vai ficar até mais fácil para na hora de eu corrigir as atividades de vocês tirarem dúvidas comigo, a gente sempre seguir aquela regrinha de arredondamento, tá? A regrinha fala que para a gente usar 2 casas depois da vírgula, né? Igual nós estamos usando aqui. E quando o próximo número, o terceiro número depois da vírgula, for 1, 2, 3 ou 4, você mantém o próprio número, né? Então, por exemplo, aqui, 0,16. Se depois do 6 aqui fosse 1, 2, 3 ou 4, você mantinha o 0,16. Ou se depois do 0,16, aqui, depois do 0,16, viesse 5, 6, 7, 8 ou 9, você escreveria 0,17, tá? Então, a gente mantendo essa regrinha, a gente
estabelece para todo mundo, que aí fica fácil para nos entendermos. E a frequência percentual, pessoal, basta eu pegar a coluna da frequência relativa e multiplicar por 100, tá? Qual que é a importância dessas frequências para nós, né? Então, a frequência absoluta, ela vai registrar exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, e essa frequência absoluta, ela não é possível fazer uma análise de comparação, né? De eu comparar uma cerveja com a outra usando essa coluna, né? Ela vem mesmo só para fazer uma quantificação da quantidade de cada observação. A frequência relativa, por sua vez, tanto a relativa e a percentual, ela vem para definir a razão, né? Ela é definida, a frequência relativa, como a razão entre a absoluta e o número de observações. E aí, a partir dela, a gente consegue ter uma melhor visualização dos dados. E a frequência percentual vai nos dar essa relação em porcentagens. Então, olhando para essa tabela, o que nós podemos perceber? Que a cerveja Brahma foi consumida em 32% das cidades estudadas e a cerveja Skol em 36% das cidades estudadas, né? Que são as duas cervejas mais consumidas. E quando a gente trata de dados em porcentagem, a gente tem uma maior noção do que aquilo representa no todo. Seguindo, agora vamos montar uma tabela para variáveis quantitativas. Tá? Então, presta atenção no que vai ser estudado agora. A tabela 2, né, ela fala sobre os dados do número de acessos a sites não relacionados ao trabalho durante 2 dias em um determinado setor de uma empresa agropecuária de Uberlândia. Então, mais ou menos assim, a pessoa está lá trabalhando e vamos supor que ela, pelo trabalho dela, ela acessar a sites relacionados à agropecuária, vai ajudar ela de alguma forma no trabalho dela. Mas ela acessar um Facebook, ela acessar um globo.com, então são sites que não relacionados ao trabalho, que não vão ajudar ela em nada no desenvolvimento do trabalho que ela faz lá na empresa. Então, seriam um monitoramento desse tipo de acesso, tá? A sites que não tem relação nenhuma com o trabalho da pessoa dentro da empresa. E aí nós obtivemos esses dados aí. Então, uma determinada pessoa, nós avaliamos aqui 20 pessoas, então dessas 20 pessoas lá, uma acessou 41 vezes nesses 2 dias sites não relacionados, outras 50, até o máximo de 2 pessoas acessaram 60 vezes sites não relacionados durante esses 2 dias. A partir daí, nós vamos montar a nossa tabela. Primeira coisa que nós vamos fazer, quantas linhas terá essa tabela? Lá naquela tabela da cerveja, nós tínhamos 5 linhas, né? As linhas, quando eu falo em linhas, é só as que compõem o centro da minha tabela, aquela primeira linha que a gente identifica, número de classes, frequência absoluta. Eu não conto ela como uma linha da tabela, tá? Ela é só informativa para explicar quem é cada coluna. Então, na verdade, aquela nossa tabela das cervejas, ela tinha 5 linhas, que eram as 5 marcas que foram citadas na pesquisa. E aqui, quantas linhas vai ter a nossa tabela? Então, como nós temos 20 dados, né? Ou seja, o nosso N igual a 20, eu uso a fórmula que K é o número de linhas, ou número de classes, tá? K é igual a raiz de N. Então, se eu fizer raiz de 20, vai dar 4,47. E aqui, pessoal, nós vamos sempre arredondar para o inteiro acima, para a gente não correr o risco de deixar nenhum dado de fora da nossa tabela, tá? Eu tenho medo de, às vezes, a gente arredondar para 4 e com essas 4 linhas a gente não percorrer todo o nosso conjunto de dados. Então, eu gostaria de estabelecer aqui com vocês essa regrinha, que toda vez que vocês forem calcular o número de linhas para uma tabela e a sua raiz não der redonda, vamos estabelecer aqui que a gente vai arredondar sempre para o inteiro acima. Então, veja bem que a nossa tabela terá 5 linhas ou 5 classes, que é a mesma coisa. Feito isso, nós vamos calcular uma coisa que chama amplitude total. Como que a gente calcula essa amplitude total? A maior observação, que foi o 60, menos a menor observação,
que foi 41. Então, fazendo a maior observação menos a menor observação, nós vamos obter 19. Então, a nossa amplitude total, 19. E agora nós vamos calcular a amplitude classe. A amplitude classe é dada pela fórmula amplitude total dividido pelo número de classes. Então, nós temos aí 20. Por que 20? Sendo que em cima o meu A deu 19. A gente sempre vai procurar o primeiro inteiro que seja múltiplo do nosso K. Então, como eu achei que o meu A é 19 e 19 não é múltiplo de 5, quem seria o próximo acima do 19, o primeiro múltiplo de 5 mais próximo possível de 19? Então, é o 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então, sempre será assim, tá? Se a sua amplitude de classe não for um múltiplo da quantidade de linhas do seu número de classes lá, né, do seu K, então, se o seu A não for múltiplo de K, você vai procurar o primeiro múltiplo acima dele, para a nossa conta dar redondinha e ficar mais fácil a gente montar a nossa tabela. Então, eu peguei que 20 era o primeiro múltiplo próximo de 19, o primeiro múltiplo de 5 próximo de 19, e substituí na fórmula. Azão dividido por K, então ficou 20 dividido por 5 igual a 4. Então, essa é a nossa amplitude de classe. Feito esses três cálculos, o K, o Azão e o C, agora nós conseguimos montar a nossa tabela. Então, vamos lá, ó, presta atenção. Vou repetir aqui os nossos dados, que nós vamos precisar estar sempre olhando para eles. E agora eu vou começar a montar minha tabela. Aqui, a primeira coluna, né, é a coluna das classes. Você, em vez de você escrever classe, você poderia colocar lá número de acessos a sites não relacionados ao trabalho, ser mais específico, né, no nome da coluna, sem problemas. Então, como que a gente monta essa coluna, pessoal? Então, nós vamos aqui, ó, nós vamos começar, o primeiro número é a nossa menor observação lá. Então, se a nossa menor observação é 41, então eu vou colocar aqui 41. Como o meu C é 4, eu vou fazer 41 mais C, né? Ou seja, 41 mais 4, eu acho 45. Repete o 45 mais C, ou seja, mais 4, 49. Repete o 49 mais C, 53. Repete o 53 mais C, 57. Repete o 57 mais C, 61. Por que eu parei aqui no 61? Porque lá no nosso primeiro cálculo, nós não chegamos a uma conclusão que a minha tabela tem que ter 5 linhas ou 5 classes. Então, quando eu comecei lá no meu 41, eu fui somando C, então uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Quando eu percorri as minhas 5 linhas, eu paro de preencher a minha tabela. E por que do lado esquerdo dos meus intervalos é um colchete e do lado direito é um parêntese? Então, vamos lá. No meu intervalo, onde tiver colchete, quer dizer que aquele número pertence ao intervalo. Então, de 41 a 45, o 41 pertence ao intervalo, o 45 não. Por isso que eu repito o número novamente. Então, se em cima tinha 45, eu vou repetir o 45. Então, o 45 não pertence à primeira classe, à primeira linha. O 45 pertence à segunda linha, à segunda classe. Assim como o 53 não pertence à terceira classe. O 53 pertence à quarta classe. E assim por diante, ok? Então, montada a primeira coluna, que é a coluna dos intervalos, né, das classes, eu vou montar a coluna do FA, que é a frequência absoluta. Como que eu monto essa coluna da frequência absoluta? Fazendo a contagem dos dados que pertencem a esses intervalos. Então, olhando para essa tabelinha aí de cima, onde está escrito dados não agrupados, nós vamos contar quantos números tem de 41 a 45. Porém, o 45 não pertence. Então, eu vou olhar quantos números tem. 41, 42, 43 e 44. Então, notem aí que tem 2 41, 1 42 e 1 44. Então, eu vou colocar lá na
na minha coluna de FA, que nesse intervalo nós temos 4 dados pertencentes a ele. Segunda classe, ou seja, segunda linha, de 45 a 49. Então, eu vou começar lá, ó, 45, 246 e só. Então, 3 números. Terceira classe, ou terceira linha, de 49 a 53. Então, eu começo lá. 3,50, 2,51 e 2,52. 7 dados. Preencho na minha coluna. E assim por diante, até eu ter o somatório dos 20 dados que eu estou trabalhando. A frequência relativa, que basta eu pegar a minha frequência absoluta e dividir pelo total. Então, como que eu cheguei no 0,2? Ou 0,20, né, que é a mesma coisa. 4 dividido por 20. Como que eu cheguei no 0,15? 3 dividido por 20. E o 0,35? 7 dividido por 20. E assim por diante. Lembrando que o somatório da frequência relativa será sempre 1. E fiquem atentos também àquela nossa condição dos arredondamentos que está lá na apostila, que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nela. E a nossa última coluna, a frequência percentual, né, que basta eu pegar a coluna da frequência relativa e multiplicar por 100. E aí, óbvio, a somatória dessa coluna vai dar 100%. Notem que eu dei nome àqueles números lá em cima da primeira tabelinha, né, delimitado por aqueles 2 traços pretos. Então, esses dados, por mais que eles estejam em ordem, né, do menor para o maior, eles são chamados de dados não agrupados, porque eles não foram inseridos na tabela, tá? Então, dados desse jeito, da forma como eles foram coletados, tá? Volto a repetir, por mais que eles estejam em ordem crescente ou decrescente, esses dados são chamados de dados não agrupados. E os dados, depois de colocados na tabela, né, então depois de construir essa tabela, esses dados aí contidos na tabela são chamados de dados agrupados. Para a gente representar um gráfico daquela tabela de distribuição de frequência, o gráfico utilizado é o histograma, tá? Ele é um gráfico de colunas, no qual a escala horizontal representa as classes, aquela nossa primeira coluna da tabela, e a escala vertical representa a frequência absoluta, ou seja, no eixo X, os intervalos de classe, e no eixo Y, a frequência absoluta. Notem que as colunas, né, as caixinhas, estão grudadinhas uma nas outras, né, sem separação. Por que que elas estão assim? Porque o meu intervalo, notem lá, a primeira caixinha laranja, de 41 a 45. Depois a caixinha azul escuro, de 45 a 49. Então, aonde termina a laranja, começa a azul, né, no 45. Então, elas têm que ser grudadinhas para poder fazer sentido o nosso gráfico. Se você faz a representação do histograma, dando espaço entre as caixinhas, você não está fazendo uma representação real do seu conjunto de dados. Então, fiquem bem atentos a essa questão. Outro gráfico que a gente pode utilizar para representar aquela tabela de distribuição de frequência é um gráfico de linhas, né? Nós temos esse gráfico aqui, o histograma, que é um gráfico de colunas, e nós podemos utilizar também o gráfico de linhas. Como que a gente desenha esse gráfico de linhas? Unindo os pontos médios dessas caixinhas. Então, o meio dessa caixinha eu vou unir com o meio da caixinha azul, unindo com o meio da caixinha vermelha, com o meio da caixinha amarela e depois com o meio da caixinha azul claro. Formando, então, esse gráfico que chama polígono de frequência, né? Que são os segmentos de retas ligando os pontos médios de cada classe, tá? Então, tanto o histograma quanto o polígono de frequência é, em geral, o gráfico utilizado para representar uma tabela de distribuição de frequência. Agora, ainda dentro da estatística descritiva, nós vamos falar sobre as medidas de posição e as medidas de dispersão. Antes disso, quem são as medidas de posição? As medidas de posição são média, mediana e moda. Por que elas chamam medidas de posição? Então, porque elas tendem a posicionar-se no centro do conjunto de dados.
Então, por esse motivo, né, como em geral elas vão se posicionar no centro do conjunto de dados que nós fizemos a coleta, essas medidas são chamadas de medidas de posição. E as outras medidas, medidas de dispersão. Por que dispersão, né? Porque elas vão avaliar o quanto os nossos dados estão próximos ou distantes da nossa média. Então, por isso, dispersão, né? Se eles estão dispersos ou não da nossa média. Então, vamos para um exemplo para vocês poderem entender. 10 funcionários de uma pequena empresa recebem os seguintes salários mensais em reais. Então, tá aí, 230, 210, 100, 140, até 200 reais mensais, tá? Desculpa, 200 reais semanais. Então, essa pessoa que recebe 200 reais semanais, ela recebe 800 reais por mês, né? Feito isso, calcule as medidas, né, a partir desses dados, calcule as medidas de posição em relação a esses salários semanais. Então, quem são as medidas de posição? Média, mediana e moda. Então, vamos lá. Para eu calcular a média, somatório de todos os números, dividido pela quantidade de números. Então, eu vou começar a somar lá, 230 mais 210 mais 100 e assim por diante, até o último número, 200, dividido por 10, porque nós temos 10 números aí, né? Então, a média de salários desses funcionários, 210 reais. A mediana, como que eu calculo a mediana? Para eu calcular a mediana, é fundamental que os meus dados estejam em ordem crescente ou decrescente. Então, o primeiro passo é colocar esses números em ordem. Então, coloquei 100, 100, 120, 140, 160, 200, 210, 230, 390, 450. E o que é a mediana? A mediana é o número do meio. Como que eu vou achar o número do meio? Então, como eu tenho 10 números, na verdade não existe um número do meio, existe 2 números que estão no meio. Então, nós vamos nos deparar com isso. Se a minha quantidade de dados for par, vai me sobrar 2 números no meio, né? Então, olha lá, como eram 10, eu tenho 4 para a esquerda, 4 para a direita e 2 números no meio. Se fosse uma quantidade ímpar de dados, sobraria um único número e aquele único número seria já a nossa mediana. Nesse caso aqui, para eu calcular a mediana, eu vou somar o 160 com 200 e vou dividir por 2. Então, a minha mediana, 180. E por último, a última medida de posição, a moda. O que é a moda? É o elemento que mais se repete. Então, quem mais se repete nesse caso aí é o 100. Então, na verdade, a nossa moda é o 100, que é o único, na verdade, que se repete, né? Vamos supor que o 200 também repetisse 2 vezes. Então, eu ia colocar que a minha moda era 100 e 200. Agora, deixa eu fazer uma explicação para vocês sobre essas medidas de posição. Na verdade, não faz sentido nenhum eu ter um conjunto de dados e calcular média, moda e mediana. Eu vou escolher uma delas para representar, para ser a medida de posição que representa esse conjunto de dados. Aqui eu tô fazendo os 3 cálculos para ensinar para vocês como que é que a gente calcula média, mediana e moda. Mas a gente vai eleger, no caso de estar fazendo um trabalho estatístico, a gente elege uma única medida, né, ou a média, ou a mediana, ou a moda para representar, para ser a medida central daqueles dados. Mas tá, aí qual das medidas que eu vou escolher para representar os meus dados? Beleza, então, primeiro, a moda, ela é mais indicada quando você estiver trabalhando com dados, com variáveis qualitativas. Porque como a moda é aquela que aparece com maior frequência, vejam bem aí que a nossa moda deu 100. Ela não está representando um valor médio de salários desses funcionários, desses 10 funcionários. Então, a moda para esse exercício, ela não seria a mais indicada. Então, volto a repetir, a moda
em geral, ela é mais usada para quando você estiver trabalhando com variáveis qualitativas. A mediana, ela é melhor, mais indicada para ser usada, quando no nosso conjunto de dados a gente tiver outliers. O que é outliers? São dados muito fora do padrão. Por exemplo, vamos supor que vocês estão aí na sala de vocês, né? E eu pedi para vocês fazerem, passei um exercício. Gente, pega todo mundo que está dentro da sala de aula, mede a altura e me passa uma posição mediana, uma posição que representa um número que vai representar esses alunos todos que estão aí dentro da sala, né? Um número central que vai representar todas as alturas dos alunos que estão aí dentro da sala. Aí, momentos antes de vocês começarem a medição de vocês, entra 3 jogadores de basquete. Então, vamos supor 3 ou 4, por exemplo, né? Jogadores de basquete. Então, vamos supor que a altura de vocês aí está entre 1,55 m, 1,60 m, tem uns 1,70 m, né? Aí entra lá 3 ou 4 jogadores, um com 2 metros, outro com 2,05 m, outro com 1,95 m. Então, o que acontece? Essas alturas são outliers, são pontos fora do contexto, né? Eles não representam aquele conjunto de dados. Por algum motivo, a coleta dos dados, esses dados muito fora do padrão apareceram. Então, se a gente incluir esses dados, se a gente fosse calcular uma média, somasse tudo e dividisse pela quantidade, talvez esses 3 ou 4 jogadores de basquete iriam elevar a nossa média de altura, né, dessa sala. Ao passo que se eu pego a mediana, coloco tudo em ordem e pego os 2 números do meio ou se for uma quantidade ímpar de dados, eu pego aquele número do meio que sobrou e falo que ele é a mediana, quer dizer que esse conjunto de dados não está sendo influenciado pelos outliers. Então, a mediana ela é mais utilizada no caso da gente constatar esses outliers que podem influenciar no nosso cálculo. E a média, que em geral é a mais usada, né? Então, não se encaixando nas outras duas, em geral é a média que nós vamos usar, que é fazer o somatório dos nossos dados e dividir pela quantidade. Ok, continuando com o mesmo conjunto de dados, agora vamos calcular as medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão, aqui eu estou mantendo aqueles dados porque, né, que já foram calculados no slide anterior, a média, a mediana e a moda, para o caso da gente precisar delas mais para frente. Então, olha lá, para calcular a variância, nós temos uma fórmula. Então, a variância ela sempre será dada por esse S ao quadrado, e a fórmula da variância é o seguinte: somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. O que é esse xi da fórmula? É cada elemento lá do nosso conjunto de dados. Então, 230 é um xi, 210 é outro xi, 100 é outro xi, e assim por diante até o último, 200. X barra é a média, né? Então, a média, o símbolo utilizado para indicar a média é o x barra, né? Com esse tracinho em cima do x. Então, como que eu vou calcular essa variância? Eu vou pegar lá o meu primeiro xi, 230, menos a média, que é 210, elevar ao quadrado. Mais, porque é um somatório, né? Próximo xi, 210, menos a média, que também é 210, ao quadrado, mais, até eu chegar na última conta. Então, ou seja, nós teremos 10 contas, né? E por último, 200 menos a média, que é 210, ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1, meu n vale 10, então tudo dividido por 10 menos 1, que é 9. Fazendo-se as contas, nós obtivemos que a variância é 14.466,67. Para calcular o desvio padrão, basta tirar a raiz da variância. Então, se a variância era denominada por S, o desvio padrão é denominado. Se a variância era denominada por S ao quadrado, o desvio padrão é denominado por S, e basta eu tirar a raiz. E por último, o coeficiente de variabilidade é dado pelo desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100.
Então, deixa eu explicar para vocês o que significam essas medidas de dispersão. A variância, pessoal, ela é uma medida que mostra o quão distante os nossos dados estão da média. Então, a variância, ela serve para medir, como o próprio nome diz, a dispersão dos nossos dados. O desvio padrão, ele é capaz de identificar o erro cometido quando a gente faz esses cálculos. Lembra em época de eleição, quando eles vão dar uma informação sobre os votos, né? Por exemplo, para presidente. O candidato A tem 50% dos votos com 2% a mais ou 2% a menos, né? Então quer dizer que 50% dos votos é do candidato A, podendo ser 52% ou 48%. Então, esse 2% a mais e 2% a menos é o erro cometido pela pesquisa, né? Que é o desvio padrão. E o coeficiente de variabilidade, ele vem para fazer essa análise da dispersão em termos relativos, dados em porcentagem, ok? Nós encerramos aqui a nossa apresentação sobre a estatística descritiva. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem antes da gente passar para a próxima videoaula. Obrigado.